Os discípulos de Jesus Cristo foram as pessoas que seguiram os seus ensinamentos e o acompanharam durante o seu ministério na terra. Entre os discípulos, havia 12 que se destacaram, chamados de apóstolos, que foram escolhidos por Jesus para serem os líderes da sua missão. Os nomes dos 12 apóstolos eram: Pedro, também chamado de Simão, era um pescador que se tornou um dos principais apóstolos. Jesus lhe deu o nome de Pedro, que significa rocha. Mateus 16:18. André, irmão de Pedro, também era um pescador e foi o primeiro a seguir Jesus. Ele apresentou Jesus a Pedro e a outros discípulos. Ele era discípulo de João Batista antes de conhecer Jesus, João 1:35-42. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João e também pescador. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e João. Ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer por causa da fé, martirizado pelo rei Herodes Agripa e Atos 12:1-2. João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, era o discípulo mais jovem e mais amado por Jesus. Ele escreveu 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Ele foi o único dos apóstolos que não morreu mártir, mas viveu até a velhice. João 21:20-24. Felipe, natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, era um homem curioso e sincero. Ele levou Natanael, Bartolomeu, até Jesus e fez perguntas importantes ao mestre. Ele também participou do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, João 6:5-7. Bartolomeu, também chamado de Natanael, era amigo de Filipe e foi apresentado por ele a Jesus. Jesus elogiou a sua sinceridade e disse que ele era um verdadeiro israelita em quem não havia falsidade, João 1:47. Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Ele deixou tudo para trás quando Jesus o chamou e fez um grande banquete para ele e seus amigos pecadores. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 9:9-13. Tomé, chamado também de Dídimo, era um homem leal e corajoso, mas também cheio de dúvidas. Ele não acreditou na ressurreição de Jesus até vê-lo pessoalmente e tocar nas suas feridas. Depois disso, ele confessou que Jesus era seu Senhor e seu Deus, João 20:24-29. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor ou Tiago Justo, era primo de Jesus e irmão de Judas Tadeu. Ele se tornou líder da igreja em Jerusalém e escreveu a carta de Tiago no Novo Testamento. Ele foi morto a pauladas por ordem do sumo sacerdote Anás II, Atos 15:13, Gálatas 1:19. Simão, chamado também de Zelote ou Cananeu, era um judeu fervoroso que pertencia a um grupo radical que se opunha ao domínio romano sobre Israel. Ele abandonou a violência para seguir a Jesus e se tornar um pacificador, Lucas 6:15. Judas Tadeu, irmão de Tiago Menor e primo de Jesus, era conhecido como Tadeu para se distinguir de Judas Iscariotes. Ele fez uma pergunta importante a Jesus sobre a sua manifestação aos discípulos. Ele é considerado o autor da carta de Judas no Novo Testamento, João 14:22, Judas 1:1. Judas Iscariotes, filho de Simão, era o tesoureiro dos apóstolos e o responsável por trair Jesus. Ele entregou Jesus aos seus inimigos por 30 moedas de prata e depois se arrependeu e se enforcou. Ele foi substituído por Matias como apóstolo, Mateus 26:14-16, 27:3-5, Atos 1-15-26. Esses foram os 12 apóstolos de Jesus Cristo, que o seguiram de perto e testemunharam os seus milagres, ensinamentos, morte e ressurreição. Eles foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho a todas as nações e fundar a igreja cristã. Eles enfrentaram muitas dificuldades, perseguições e martírios, mas também receberam muitas bênçãos, graças e poder do Espírito Santo. Eles são exemplos de fé, amor e dedicação a Jesus Cristo. Se você gostou, se inscreva no canal, curtir, comente e compartilhe esse vídeo. Seja abençoado por ele e até ao nosso próximo vídeo.